Ça se passe, ça. Une autre forme d'interprétation. Bom, nos meus últimos trabalhos, já faz alguns anos, eu tenho proposto a voz como objeto de análise. O que significa, então, propor a voz como objeto simbólico. E aí é importante compreender de que se fala quando se fala da voz enquanto alguma coisa que é pertinente como objeto de análise para análise do discurso propriamente falando. Porque a voz ela pode ser um objeto de análise para vários e vários campos. O campo da música, por exemplo, que vai trabalhar a qualidade da voz, tanto no campo da música como no campo do teatro, no campo da locução. Para a análise do discurso, é preciso compreender então qual é a particularidade, a pertinência da voz como objeto de análise. Bem, a gente sabe que a voz, voltando, digamos assim, aos termos mais gerais, de definição da voz, ela tem uma definição que é fisiológica. Você pode definir a voz apenas como um resultado de movimentos fisiológicos, então aquela coisa de você soltar o ar passa pelas cordas vocais que vibram e se expande pelos pontos, nas caixas de ressonância, na boca, no nariz. Então esse efeito então que parte da laringe, passa pela boca, é que a gente chama de voz. Isso é um elemento fundamental, quer dizer, quando a fonologia, quando a fonética é criada, ela está levando em conta então que o elemento fundamental para que haja voz é esse movimento fisiológico, ou seja, quem não respira bem, quem não articula bem, não é capaz de produzir uma voz que importa para a análise linguística. Porque o que importa para a análise linguística? O que importa para a análise linguística, falando da fonética, da fonologia, o que importa é a articulação de sons e a articulação de sons da língua. Então, quando a linguística trabalha a voz, há alguma coisa que a linguística apaga como sendo próprio da voz. O que, aliás, o Roland Barthes, num texto muito famoso dele, chamou o grão da voz. Ou seja, que são aquelas características da voz não articulada, que são aquelas características da voz que diz respeito aos elementos de ronquidão, aos traços do timbre, mais agudo, menos agudo. Mas para o linguista, quando ele ouve o som vocal, o que interessa é retirar do som vocal aqueles elementos que vai fazer com que se forme um determinado fonema, uma consoante, uma vogal. Então eu costumo dizer que quando eu estou no laboratório de fonética, olhando para o linguista, trabalhando com emissões vocais, é como se ele estivesse no laboratório científico fazendo um coleta. Ele pinça então nos diagramas, ele pinça então elementos, unidades sonoras que vai fazer com que, com aquela articulação, com aquele movimento sonoro acústico, está acusticamente, articulatoriamente produzindo sons para a língua. Então eu costumo dizer que isso é desconsiderar a voz, porque existe uma outra maneira de pensar a voz, que é a voz não articulada. Quando você pensa a voz não articulada, você pensa a voz no próprio dela, aí eu volto a falar o que eu falei antes, usar o que eu usei, a expressão do Roland Barthes, o grão da voz, é a característica como é que ela, o ritmo, se ela é mais alongada, se ela é menos alongada, é mais lenta, é mais... Então essa coisa, você não está pensando, quando você está escutando, você não está pensando em decifrar os sons que estão sendo articulados, Então
Então há determinadas produções de sons que não tem nada a ver com sons linguísticos, como assovio, por exemplo, né? Em termos, digamos, mais radicais, o grito, né? Mais radicais no oposto, o sussurro, né? Então são todos esses elementos de articulação, de atividade sonora fisiologicamente produzida que define o espectro vocal. A voz, no momento em que ela está sendo realizada, e no momento em que ela está sendo realizada, o que ela traz como característica própria dela. Eu não consigo dizer todos os pesquisadores, mas e autores que foram se preocupar, tanto em psicanálise como numa certa área que chama prosódia da enunciação, que começaram a dar um valor para isto. Ou seja, começaram a olhar para a voz, mesmo quando ela não está articulando sons linguísticos, ela está significando, ela está produzindo efeito de sentido. Então aí que eu chego ao que interessa da voz para a análise do discurso. O que interessa para a voz da análise do discurso, mesmo enquanto ela produz sons articulados ou não sons articulados, é o que aquele gesto vocal está produzindo em termos de efeito de sentido. Por isso que então, tanto na fala quanto no canto, a voz ela vai ser um fator, a voz ligada ao processo de enunciação, a voz tomada como ato de enunciação, independentemente de proferir sons linguísticos ou proferir enunciados, ela é um lugar de subjetivação. Então, a maneira de colocar a voz, a maneira de movimentar a voz, a maneira de fazer, de realizar a atividade vocal num processo que tem como o seu ponto-alvo, o seu ponto de ancoragem o endereçamento, a voz que emite para dizer, que emite para produzir um locutor, para produzir um alocutário, produzir um destinatário. Essa voz é uma voz que tem plantada nela uma materialidade de subjetivação. Então a voz ela é um objeto de análise para análise do discurso nesse aspecto. Ou seja, no final a gente vai ver que a voz ela é um outro exemplo de gesto. É o gesto que significa, né? Falar de um jeito, falar de um outro, independentemente das palavras que se diz, numa entonação de maior ou menor curva, num ritmo, né, mais intenso ou de frequência menos intensa. Esses são elementos diferenciais que vão propor naquela atividade vocal um movimento de produção de sentido e de sujeito. Então veja bem que é toda uma construção do conceito de voz como objeto simbólico para o discurso diretamente ligado ao processo de subjetivação.